100 anos atrás, uma carta endereçada a Israel provavelmente não teria sido entregue. Afinal, o lugar tinha outro nome naquela época, Palestina. Está em todos os documentos oficiais, nos jornais, em dinheiro. Então Israel assumiu um país que já foi chamado de Palestina? E se era chamado de Palestina, então por que é chamado de Israel hoje? Este é o tema do vídeo. No século XIII, antes da Era Comum, um antigo faraó egípcio chamado Menerptah encomendou uma estela para registrar várias vitórias militares. Uma estela, aliás, é basicamente um monumento de pedra com escritos e desenhos. Entre essas vitórias estão a derrota de Merneptah sobre Israel e Canaã, outro nome para a mesma terra. Sim, este lugar teve muitos nomes ao longo da história. Os escribas de Merneptah não nos dão muito além de um nome, mas estelas posteriores são um pouco mais próximas. A estela de Tel Dan, que remonta ao século IX antes da Era Comum, refere-se a uma guerra com o rei de Israel e a casa de Davi, o que sugere duas coisas. Uma, Israel é provavelmente um lugar, e dois, há evidências arqueológicas que datam do século IX antes da Era Comum para o relato de um rei israelita chamado Davi. O reino de Davi se dividiu em dois por volta de 930 antes da Era Comum. O Reino do Norte manteve o seu nome de Israel, mas o Reino do Sul, que abrigava Jerusalém, assumiu um nome diferente, que começa a surgir no registro arqueológico por volta de 730 a.C. da Era Comum, Judá. Mas no século VIII a.C. da Era Comum, quando os assírios destruíram o Reino de Israel, apenas o Reino de Judá sobreviveu. Seu território ficou conhecido como Judéia, a palavra grega para Judá, e seu povo ficou conhecido como judeus. Portanto, os nomes Israel e Judá são antigos. Os filisteus foram outro povo que habitou a região. Mas como eles não deixaram registros escritos, tudo o que sabemos sobre eles vem do povo com quem eles guerrearam: egípcios, assírios, babilônios, persas, gregos e romanos. E claro, os israelitas. Sem surpresa, nenhum dos registros é elogioso. Eles desapareceram dos registros escritos depois que Nabucodonosor destruiu suas cidades no século VI antes da Era Comum. As pessoas que vivem na região hoje não são descendentes dos filisteus. Ainda assim, deixaram algumas coisas para trás além de sua má reputação, como cerâmica, templos, santuários e um nome, que no grego tornou-se Palestina. No século V antes da Era Comum, o historiador grego Heródoto fez uma pequena viagem pelo Levante. Em seu diário de viagem, ele descreveu um lugar que parece um pouco com Israel antiga, exceto que ele a chama de Palestina Síria. Ok, talvez ele não tenha usado o nome Israel porque o Reino do Norte não existia mais, mas o Reino do Sul ainda existia. Por que ele não chamaria de Judá ou Judéia, como todo mundo? Há algumas explicações. A primeira, popularizada por historiadores como Louis Feldman e Bernard Lewis, afirma que Heródoto se referia apenas à costa, aquela parte da região onde os filisteus viviam, em cidades como Jaffa, Ashkelon e Gaza. Os gregos poderiam ter chamado essa terra de Palestina como uma tradução literal da palavra hebraica Israel, em vez de uma referência explícita aos filisteus. Afinal, a descrição de Heródoto das pessoas que viviam na Palestina faz com que pareça um pouco com os judeus. Ele comenta sobre o fato de que as pessoas na Palestina eram circuncidadas como os judeus. E escritores posteriores, como Ovídio, falam sobre a festa do 7º dia que o sírio da Palestina observa. Parece muito com a tradição judaica do Shabat. Assim, o nome Palestina permaneceu e seus parâmetros exatos eram ambíguos. Em algumas fontes é mencionado em conjunto com a Judéia, em outras é referenciada como terra de judeus, e em várias fontes como Síria. Mas então, os romanos apareceram. Depois que os romanos assumiram o controle da Judéia, as coisas ficaram realmente feias. Porque os judeus lutaram contra os romanos amargamente. De fato, tão amargamente que os romanos destruíram o templo sagrado judaico em 70 da Era Comum e levaram muitos judeus para longe de suas casas acorrentados. Mas a chama da rebelião ardeu lentamente, e no 2º século da Era Comum, um guerreiro judeu chamado Shimon Bar Kokhba liderou uma força de ataque contra o ocupante romano. Ele e seu exército de guerrilha lutaram contra os ocupantes. Mas os romanos tinham os recursos de um império inteiro. Eles derrotaram a revolta de Bar Kokhba e renomearam a terra dos judeus para Síria-Palestina. Ninguém sabe exatamente quem escolheu esse nome, mas o historiador Louis Feldman sugere que foi o imperador Adriano. Então, supondo que fosse Adriano, por que escolher esse nome? Bem, há duas razões possíveis. Primeiro, os romanos, incluindo Adriano, eram grandes fãs dos gregos.
E os gregos usaram o nome Palestina por centenas de anos para se referir a diferentes partes da terra que hoje conhecemos como Israel. Assim, à medida que Adriano consolidava seu território, fazia sentido adotar um nome que vinha sendo usado pelos gregos. A segunda razão é mais nefasta e mais difícil de provar. O historiador Louis Feldman escreve que a mudança de nome foi deliberadamente destinada a cortar todas as relações judaicas com a terra, substituindo Judeia, ou Israel, pelo nome do antigo inimigo dos judeus, os filisteus. Isso seria muito bom para Adriano, cujas primeiras simpatias pelos judeus rapidamente se transformaram em antissemitismo. Quero dizer, o cara construiu um templo pagão nas ruínas do templo sagrado judaico, proibiu o estudo da Torá, o Shabat, as circuncisões e os tribunais judaicos, e proibiu os judeus restantes da região de entrar em Jerusalém, exceto por um dia no ano. Então sim, não era o maior fã dos judeus. É verdade que Adriano não deixou para trás um diário escrito assim: hoje mudei o nome de Judeia para Síria-Palestina apenas para provocar os judeus. Mas dado o seu histórico sobre o povo judeu, ele pode muito bem ter apreciado a ressonância de limpar etnicamente a região dos judeus e depois renomear sua casa com o nome de seu inimigo histórico. Quem quer que tenha sido responsável pela mudança de nome, e seja qual foi o motivo, certamente marcou a história, porque o nome ficou. Quando o exército árabe varreu o Levante no século VII da Era Comum, eles adotaram o nome em árabe como Falastim. Como a região trocou de mãos ao longo dos séculos, passando por dinastias árabes e cruzadas cristãs, e o Império Otomano manteve-se o nome da Palestina. E seus habitantes árabes, sumérios e judeus eram conhecidos como palestinos. Este é um daqueles fatos históricos malucos, mas algumas pessoas até chamam os judeus da diáspora de palestinos. Então sim, é verdade. A Israel moderna foi estabelecida em uma região que já foi conhecida como Palestina. Embora nunca tenha havido um estado autônomo chamado Palestina, os habitantes da região eram conhecidos como palestinos. É por isso que os jornais, o dinheiro e os certificados de imigração referem-se à Palestina.